Eu sou Fernanda Chamé, historiador, e de início gostaria de agradecer o convite do Museu Vale para contar um pouco sobre histórias de Vila Velha, curiosidades históricas, enfim, um breve passeio sobre a história de Vila Velha. E registrar que nesses 486 anos, a história vilavelhense é muito rica, tem muitos fatos, e realmente a gente vai destacar aqui apenas alguns, o que considero importantes. E de início também, me referi à questão do território vilavelhense, da geografia da cidade, que, aliás, é um pequeno município, não é um município muito grande, Vila Velha. As cadeias de montanhas que vêm desde aquela região ali de São Torquato, né, ali tinha uma fazenda, Torquato Araújo Malta, e a caixa d'água, em Cubi de Cima, aquelas montanhas, depois passando por Argolas, Paú, aí nós temos o Morro do Atalaia, onde ficava o Cais do Minério, em seguida o Penedo, continuando o Morro da Glória, Jaburuna, e o Morro da Penha, o Convento da Penha, em seguida o Morro do João Moreno, tem esse nome desde a época colonial, e essa cadeia de montanha que fica margeando a Baía de Vitória, que também é Baía de Vila Velha, metade ali já é município de Vila Velha na Bahia, mas, enfim, essa cadeia de montanha mergulha no Atlântico e vai sair mais de 1.000 quilômetros depois no arquipélago de Trindade e Martim Vaz. E depois nós temos a questão dos rios. Vila Velha tem muitos rios, é um território pequeno, mas muitos rios. O rio Jucu, o rio Aribiri, o rio da Costa, que hoje em dia já não é mais rio, o rio Marinho, ligando o Jucu à Baía de Vitória, um canal feito com mão de obra indígena e orientado pelos jesuítas, que recebe, inclusive, o rio Formate, que vem de Cariacica. E, enfim, canais, muitos riachos, né? Ribeiro, a Praia do Ribeiro, que tem um ribeiro, tinha um grande ribeiro ali, né? Canais e brejos, mangues, areais, praias. Essa, então, seria, em resumo, o panorama geográfico de Vila Velha. E a chegada do homem ali, né, do ser humano, com povos indígenas. São registrados pelo menos 2 povos que habitaram Vila Velha, os Goitacás e os Tupiniquins. 1535, esse é o ano da chegada do colonizador português. Não se sabe exatamente, ou pelo menos do ponto de vista documental, que eles chegaram realmente no dia 23 de maio de 1535. Tudo indica que essa data tenha sido estabelecida no século XIX. Né? O país já independente politicamente, eles queriam uma certidão de nascimento, uma data. E estabeleceram isso como sendo a chegada, porque tinha o nome Espírito Santo, e naquele ano, naquele dia 23 de maio, se comemorou a festa do Espírito Santo. Mas pode ser, e tem outros historiadores também que acreditam nisso, que esse nome já tenha vindo com eles devido à devoção nas terras lá de Vasco, Fernando Coutinho, a devoção muito grande com igrejas e capelas e festas ligadas ao Divino Espírito Santo. Mas não interessa, o importante nisso é que eles chegaram em 1535 e logo vão encontrar os índios, vem a Nau Glória, né? Isso também foi registrado, eles têm que acionar os canhões para afastar os índios e ocupar aquela terra, e vão organizando, no início, uma pequena vila com paliçada, com fortim, com casebres, com madeira, coberto de palha. Até com o tempo eles vão realmente implantando ali uma vila, a Vila do Espírito Santo, né? Com a Casa da Câmara e Cadeia, com uma igrejinha, né? E depois, até em 1545, uma das primeiras santas casas do Brasil
foi fundada justamente em Vila Velha, né? A igreja não é essa que nós vemos lá, a Igreja do Rosário, não, era uma igreja pequena, dedicada a São João. Anos depois é que ela foi dedicada ao Nossa Senhora do Rosário, e a igreja que nós vemos lá agora data de muito tempo depois, já do século XVIII, 1700 e tanto, né? Então, aí nós temos essa vila do Espírito Santo. Só que não deu muito certo a chegada ali, e isso aí foi muito comum na costa brasileira acontecer de mudança, porque vejam que os colonizadores portugueses eles vieram direto, né? Mais perto aqui eles tinham como referência marítima o Mestre Álvaro, mas eles, guiados pelas estrelas e tudo, eles vieram direto porque já tinham reconhecimento da costa, e aqui a Baía de Vitória, antes se chamava Baía de Santa Luzia, era um ponto para eles melhor. Mas ali deu problemas em termos de aguarda, principalmente em termos de defesa, e então a cidade, a vila, foi transportada para a Ilha de Vitória. Aí ficou a Vila Nova de Vitória, e lá então ficou Vila Velha. Isso aconteceu no Rio, em Salvador a primeira fundação era um local, ficou a Vila Velha, depois a Vila Nova, no Rio, em Salvador. Então, essa Vila Velha, mas ela continua existindo como uma vila, Vila do Espírito Santo e tudo. Nós tínhamos, por exemplo, hoje a Praia da Costa era uma grande fazenda justamente do Vasco Coutinho, a Fazenda da Costa. E a vila começou então a ter as suas plantações ali, viver de pesca, ter uma plantação de cana-de-açúcar. E em 1570, quando morre o Frei Pedro Palácio, o irmão Leigo, ele já tinha construído lá no alto do Morro da Penha uma pequena ermida, uma capelinha. Ele só fez isso, né? Mas a devoção do povo, a fé, foram aos poucos construindo, primeiro, o que eles chamam da capela mesmo, né? Depois ela foi ampliada, a capela lá em cima, não no campinho, né? Mas a capela lá de cima, que depois virou santuário. E depois eles foram construindo aos poucos os alojamentos para os frades franciscanos. E no início até se chamava hospício, quer dizer, hospício no sentido de hospedar os frades. Quando então tem um número maior de celas de frades, aí então passa a se denominar convento. E a dona Luísa Grimaldi, viúva do Vaz Fernandes Coutinho Filho, já no final do século XVI, 1590 e tal, doa aquele morro todo para a Ordem Franciscana. Como também ela vai doar no bairro hoje chamado de Bela Vista, a parte mais alta, né, Boa Vista, ali, então, são terras que ela vai doar para a Ordem Beneditina, que depois não prospera em Vila Velha. Então, nós temos ali... Agora, veja interessante, eu falando isso, que a questão também da segurança. Logo, eles vão providenciar, desde a chegada, um fortim, feito uma paliçada, com barro, com toras de madeira e tudo, para se defender não só dos indígenas, como também dos eventuais inimigos, os piratas. E isso depois vai aumentando, então, onde hoje é o 3º Batalhão, 38º Batalhão de Infantaria, foi concluída, depois de muitos anos, em 1702, tem a placa lá até hoje, a fortaleza de São Francisco Xavier da Barra. São Francisco Xavier era um santo de devoção jesuíta. Então, tem lá uma fortaleza. Então, nós podemos resumir esse período colonial de Vila Velha como sendo uma vitória com base na fé, na cruz, na religião cristã, né? E também na espada, na força militar. Então, a Igreja e a Força Armada que constituíram e mantiveram Vila Velha viva, né? Como um município, enfim, com um local independente. Então, isso aí seria um resumo assim, rápido dos 3 primeiros séculos de Vila Velha. Agora nós estamos no começo do século XIX, 1800 e pouco.
O que é Vila Velha aí? É uma pequena aldeia, é uma roça, né? 40 casas, maioria casebres, vivendo de pesca, os homens trabalhando na pesca, as mulheres rendeiras. Tem referências de rendas, as famosas rendas em Vila Velha, que há muito tempo não existem mais, rendas de Biuro. E o convento lá, muitas vezes a pessoa não, o convento foi construído por Pedro Palazzo. Não, ali ele deu início a uma pequena capela, no Campinho. O convento levou séculos para ser construído, ele só terminou mesmo justamente no século XIX. Né? E as romarias se intensificaram, as romarias no convento se intensificaram de tal maneira que vinha gente de fora, por exemplo, de Campos, os fazendeiros ricos de açúcar lá de Campos, produtores de açúcar. Então, um filho adoecia. Se meu filho curar, eu prometo a Nossa Senhora da Penha levar 3 bois. Aí trazia os bois. O convento da Penha tinha um campo lá, na parte baixa, para a criação desses animais. Ou então, se minha filha se curar, se salvar, eu dou a Nossa Senhora da Penha como pagamento de promessa 2 escravos. Aí trazia os escravos. Quer dizer, quem construiu o convento da Penha e mantinha o convento da Penha, antes de ter eletricidade e tudo, era mão de obra escrava. Né? Mão de obra escrava que levava as pedras e argamassou com cal, sob orientação, naturalmente, dos frades franciscanos. Né? Então, os escravos, primeiro até escravos indígenas, depois os escravos, populações trazidas da África escravizadas. Então, a vida de Vila Velha, no século XIX, ela representou uma certa estagnação, mas já tinha lá a igreja, né? E justamente a presença dos militares na fortaleza ali, de São Francisco Xavier da Barra, e dos religiosos no convento, sempre dava uma animação. Até que, com o início da República, em 1890, Vila Velha é declarada como município do Espírito Santo, com esse nome, não Vila Velha. Eles não gostavam, porque achavam que o termo velha seria pejorativo. Então, município do Espírito Santo, confundindo com o nome do Estado, agora na República. Né? E depois começou a ter um progresso ligeiro, aos poucos. Por exemplo, no início do século passado, no século XX, nós tivemos numa região de Vila Velha, mais perto de Vitória, a presença de uma modernização importante para a época, que justamente eram as estradas de ferro. Né? Então, em 1903, ali começa, onde justamente é o Museu Vale, hoje em dia, então é a estrada de ferro São Carlos, ligando a ferrovia Vitória a Minas. E ali não era Vitória, era Vila Velha, mas como Vitória mais conhecida, então Vitória a Minas. E também depois a construção que foi incorporada para a Leopoldina. A Leopoldina que fazia ligação ali daquela região de Argolas com o Cachoeiro. Ela começou até a ser construída antes, em 1895, mas a ligação com o Cachoeiro só se completou em 1910. Então já um grande melhoramento aí. Né? As estradas de ferro saindo de Vila Velha, ou para Minas ou para o Rio. E Vila Velha, nós temos que ressaltar o pioneirismo de Vila Velha, não só por ter sido ali o local que nasceu o Espírito Santo, que nós conhecemos. O Espírito Santo, com esse nome, com essa cultura, né, com a religião cristã, com a língua portuguesa, quer dizer, que afinal predominou, mas com influências dos povos indígenas e dos povos de origem africana, sem dúvida, essa mistura toda. Mas o que predominou, sem dúvida, foi a matriz portuguesa. Né? Então, tem esse pioneirismo em Vila Velha. Como tem o pioneirismo da estrada de ferro, como nós temos, por exemplo, o primeiro voo, foi em 1900, de um aparelho de um avião, um aparelho voador, se deu em Vila Velha. Né? Uma demonstração de um piloto italiano
que veio aqui com um pequeno avião, um teco-teco Blériot, e que ele, então, os jornais da época falam, toda Vitória se deslocou para Vila Velha. Quem podia pagar 5 mil réis para chegar em Vila Velha para ver o avião, que deve ter aterrissado e feito demonstrações ali, onde hoje, mais ou menos, há terrenos planos, não da prainha, mas na parte interior e tal, né? Os areais ali. Então, ali serviram para essa demonstração. Veja como que esse pioneirismo de Vila Velha, até mesmo um concurso de Miss. O primeiro concurso de Miss que o Espírito Santo participou, um concurso nacional, a senhorita Glícia Serrano, isso a gente vê nos jornais da época, Glícia Serrano, 1929, ela era Miss Vila Velha, então foi declarada a Miss Espírito Santo, entendeu? E depois nós tivemos, no início do século XX, em Vila Velha, a presença do Exército Nacional, né? Um glorioso batalhão, na época, era o 3º Batalhão de Caçadores, o glorioso 3º Batalhão de Caçadores, que lutou na Guerra do Paraguai e ficava sediado na Bahia. Ele, então, foi deslocado para Vila Velha, né? E depois recebeu o nome até de Batalhão Tiburcio, em homenagem a um comandante dele que se distinguiu na Guerra do Paraguai, né? Então, nos terrenos ali de Piratininga, onde hoje é o 38º Batalhão de Infantaria, foi instalada essa unidade do Exército Nacional em 1919. Então, meus amigos, ali nós já vemos o reforço do que eu falei antes, Vila Velha, tendo a importância não só do ponto de vista religioso, por causa da Romaria do Convento da Penha, como do ponto de vista militar, né? Isso vai reforçar. E aí nós temos que agora falar sobre essa denominação. Por que os vilavelhenses são chamados de Canela Verde? Existem pelo menos 3 versões para isso. Todas elas, nenhuma delas tem comprovação, né? Uma versão que a pessoa até imagina e faz uma imaginação é que os portugueses chegaram lá e tinha presença de muitas algas marinhas verdes, e essas algas, então, se enrolavam, manchavam a perna daquelas pessoas, né? Então eram canelas verdes. Outra versão é que os portugueses que passaram por lá e tudo, usavam calções e meias verdes, então seriam canela verde. E uma terceira versão mais recente tem como explicação o termo canela verde vindo de um apelido. Quando o Exército Brasileiro vai para Vila Velha, e isso é uma coisa importante, uniforme verde, então os pescadores, as famílias antigas, vendo aquele monte de rapazinhos, recrutas, né? Os soldadinhos, os soldados lá, todos com as calças verdes. Não, vocês não são pescadores, vocês não são de nada, vocês são canela verde. Essa seria uma outra teoria. Mas, enfim, Vila Velha, então, progride com isso. E algum tempo antes do Exército lá, nós já tínhamos a presença, e isso foi um fator importante na história de Vila Velha, da inauguração da linha do bonde, foi inaugurada em abril de 1912 por Jerônimo Monteiro, no final do governo dele, ligando Paú à Prainha. Então, essa linha do bonde foi muito importante, mas por que construir-se? Vila Velha era pequena na época? Exatamente para levar a população de Vitória para a Romaria. E depois, claro, servindo também ao Exército, lá na época era o 3º Batalhão de Caçadores, né? Então, realmente, a garagem era em Aribiri, né? Aribiri, um local que na época da escravidão tem registro que ali tinha um quilombo, né? Um quilombo que depois deu origem ao bairro. Então, a garagem dos bondes era em Aribiri, mais ou menos no meio do caminho, né? Se fez então, essa garagem dos bondes. Então, realmente foi um progresso importante, o bonde elétrico em Vila Velha. No século passado, no século XX, o pioneirismo de Vila Velha continua. É interessante ressaltar que, durante alguns anos, Vila Velha ficou incorporada à Vitória como um distrito. De 1931 a 1938,
e de 43 a 47. A partir de 47, então, ela voltou a ser independente, como município, né? Antes ficou como distrito de Vitória. E o pioneirismo se revela em diversas áreas. Por exemplo, as fábricas. Em 29, nós já temos na Prainha uma fábrica de balas, que depois vai se transferida para Glória, para o bairro da Glória, e é a fábrica de chocolates Garoto, né? Nós tínhamos também, nos anos 50, a fábrica de biscoito Alcobaça, a fábrica do Lídio Alves Pereira de refrigerantes, todas em Vila Velha, e outras menores. Então, isso também é um aspecto interessante. Outro aspecto que deve ser registrado, nos anos 50, a construção da EAMES, Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo, né? Ali na praia do Inhoá, se constrói de 52, 53 até 60, quando o presidente Juscelino Kubitschek, no final dos anos de 1960, vem aqui inaugurar a sede da Escola de Aprendizes Marinheiros, né? Reforçando mais a presença, né, militar aqui no município de Vila Velha. E também uma coisa que muita gente às vezes esquece, que é pioneiro, às vezes, até no país, no Espírito Santo certamente, é a construção de conjuntos habitacionais populares. No caso, o Ibis. O bairro do Ibis é um conjunto de 1953, 54, né? Ibis, que significa Instituto de Bem-Estar Social. Então, construção daquele conjunto muito bem planejado, com a igreja, com as lojas, o comércio, as casas e tudo, para as pessoas morarem, né? Esse planejamento todo no governo Jônio Santos Neves. Então, claro que depois as terras, hoje em dia nós temos diversos outros conjuntos habitacionais, mas o primeiro no Espírito Santo e um dos primeiros no país é o Ibis. Então, mais uma marca do pioneirismo vilavelense. Ora, nesses anos, Vila Velha também vai, principalmente a região da Praia da Costa, vai ser caracterizado como um balneário, né? As pessoas iam passar o final de semana ou construir uma casa de praia, saía de Vitória, passava pela Ponte Florentino Navios e ia veranear na Praia da Costa. Era um balneário. Aí eles fizeram também, nos anos 50, a rodovia Carlos Lindenberg, né? Agora já é uma avenida atravessando o bairro, mas antes era uma rodovia mesmo, porque passava por alagados, por terras inabitadas, né? Antes tinha a estrada João Monteiro, que acompanhava mais ou menos a linha do bonde, saindo de Paú, né, Vila Batista e tudo, Aribiri, Glória, até chegar em Vila Velha. E agora, então, uma nova rodovia Carlos Lindenberg, né? Então, nós temos também em Vila Velha, importante, são as pontes. A primeira, a Ponte Florentino Navios, ou as 5 pontes, inaugurada em 1928, né, ligando Vitória a Vila Velha, né, em São Torquato. 50 anos depois, nós temos a segunda ponte, a Ponte do Príncipe, a segunda ponte de 1979, né, que tem um ramal que vai para Cariacica e outro para Vila Velha. E 10 anos depois da segunda ponte, a terceira ponte, de 1989, cuja maior parte, né, a partir da Bahia ali, do meio da Bahia, fica no território Canela Verde. Então, essas pontes também são importantes para a configuração, e aí nós temos uma Vila Velha agora mais contemporânea. Nas últimas décadas, Vila Velha teve uma transformação muito grande. Nos anos 50, 60, 70, era uma cidade, a gente falava até, uma cidade dormitória. As pessoas vinham a Vitória trabalhar e iam para lá dormir. Uma cidade dormitória. Isso mudou. Foi mudando. Hoje em dia, Vila Velha é uma cidade autônoma, um dos maiores, os mais populosos municípios do estado, né, da Grande Vitória. Com os grandes projetos, houve uma explosão populacional em Vila Velha. A criação de muitos bairros, né, de muitos conjuntos habitacionais, Novo México, Azteca, Araçás, e agora mantendo a desigualdade, que é típica do Estado e do nosso país, né? Vemos bairros como Invasão,
de Mangues, bairros que deu origem a bairros como Santa Rita, né? E bairros chiques como Praia da Costa, o bairro de Itaparica, o antigo Coqueiral de Itaparica. Esses bairros, então, marcam essas desigualdades. Mas, de qualquer sorte, Vila Velha realmente progrediu muito nesses últimos anos e realmente é um orgulho para o capixaba. Vila Velha representa, ela abriga não somente o local de nascimento do Espírito Santo, como 4 grandes marcos, 4 grandes cartões postais do Estado, que marcam a nossa paisagem fora mesmo do Espírito Santo. O mais evidente e famoso é o Convento da Penha, quer dizer, o marco religioso. Mas nós temos um marco também empresarial, que é Chocolates Garoto. Os visitantes, turistas, querem conhecer, querem comprar chocolate lá. Nós temos um marco também na engenharia, que é a Terceira Ponte, né, um cartão postal evidente, e também o Museu Vale, que na área cultural de arte também tem fama além das nossas divisas. Então, nós devemos, nos 486 anos de Vila Velha, celebrar esse belo município, com a força da sua gente, contribuiu muito e contribui e contribuirá para o nosso progresso. Viva Vila Velha!